A semana termina com números que assustam o consumidor e uma tragédia que revolta o produtor rural. O preço dos ovos disparou 60% em apenas 7 dias. Um agricultor de 44 anos foi morto com 27 tiros dentro da própria casa, em operação policial no Rio Grande do Sul. E Lula vetou a proteção ao seguro rural, deixando o produtor vulnerável a cortes de orçamento. Eu vou te mostrar por que esses 3 fatos conectados mostram um agro sob pressão máxima em 2026. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like. Vamos aos fatos que marcaram hoje, 16 de janeiro. Os preços dos ovos encerraram a primeira quinzena de janeiro, com fortes altas em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, a retomada do consumo na ponta final, com melhora no ritmo de vendas, contribuiu para elevar as cotações. Só na última semana, de 7 a 14 de janeiro, a valorização da proteína chegou a quase 60%. É uma alta brutal, em apenas 7 dias. Mas aqui está o contexto que poucos estão falando. Apesar das recentes reações, levantamentos do CPEA mostram que os valores médios de janeiro seguem abaixo dos verificados no mês anterior, e também inferiores aos observados um ano atrás. Ou seja, o preço disparou 60%, mas ainda está abaixo de dezembro e de janeiro de 2025. Isso mostra que o mercado de ovos estava completamente deprimido, e agora está se recuperando de um patamar muito baixo. A alta de 60% não significa que o ovo está caro. Significa que estava barato demais e agora está voltando para um nível mais próximo do custo de produção. Mas para o consumidor final, que vê o preço subir 60% na gôndola do supermercado, o impacto é direto. E aqui vem o alerta para o produtor de ovos. Essa volatilidade brutal mostra a fragilidade do mercado. Você tem 60% de alta em uma semana. Mas isso não garante que o preço vai se manter. Se a oferta aumentar ou o consumo cair, o preço pode despencar de novo. E o produtor fica nessa montanha russa, sem previsibilidade nenhuma. Agora vem a tragédia que revoltou o campo. O agricultor Marcos Hentges, de 44 anos, foi morto a tiros dentro da própria residência na madrugada de quinta-feira, dia 9 de janeiro, na zona rural de Rolante, Rio Grande do Sul. Ele trabalhava com cultivo de morangos e milho, e não tinha nenhum envolvimento com atividade criminosa. Segundo a Brigada Militar, a operação foi deflagrada após informações de inteligência sobre um suspeito. Dados de geolocalização apontavam telefones em nome de Marcos Hentges. A suspeita era de sociedade em armas e veículo roubado de uma quadrilha, mas nenhuma das suspeitas se confirmou. O coronel Cláudio Feoli, da BM, reconheceu que os dados repassados pela inteligência estavam errados. Foi um grande mal-entendido com destino trágico. No local, não foram encontrados nenhum sinal criminal. A versão da polícia é que suspeitos se dispersaram e que Hentges teria atirado contra policiais. Ele morreu com 27 disparos. Mas a família contesta essa versão e diz que a vítima e o casal apenas abriram a porta e que os policiais não se identificaram. A família não sabia que era a polícia. A Corregedoria Geral da Brigada Militar instaurou inquérito. A Polícia Civil investiga. O caso está sendo esclarecido. Mas o fato é que um agricultor de 44 anos, que trabalhava com morangos e milho, foi morto com 27 tiros dentro da própria casa, em uma operação baseada em informações erradas de inteligência. E aqui está a reflexão que precisa ser feita. O produtor rural já enfrenta risco climático, enfrenta risco de mercado, enfrenta risco de crédito, e agora está exposto a risco de segurança física dentro da própria propriedade, baseado em informações erradas de geolocalização. Marcos Hentges não tinha envolvimento criminal, mas foi morto porque o nome dele apareceu em um sistema de inteligência. A insegurança jurídica no campo virou insegurança física. E isso é inaceitável. O produtor precisa ter direito de viver e trabalhar na propriedade, sem o risco de ser confundido com criminoso, sem o risco de ser atingido por 27 tiros dentro da própria casa. E a família merece resposta. Merece justiça. Merece saber por que um agricultor trabalhador foi morto dessa forma. Agora vem a terceira frente de ataque ao produtor, e essa é política. O governo federal sancionou nesta quarta-feira, dia 14, a Lei Orçamentária Anual de 2026, que prevê R$ 1,017 bilhão para a subvenção ao prêmio do seguro rural e R$ 6.618 bilhões para o Proagro. Apesar da manutenção dos recursos, a Frente Parlamentar da Agropecuária avalia que a ausência de proteção orçamentária mantém o programa vulnerável. Para a bancada, o principal problema não está no valor autorizado pelo parlamento,
mas na execução efetiva dos recursos. Em 2025, embora o Congresso Nacional tenha aprovado cerca de 1,06 bilhão de reais para o programa, o governo federal liberou aproximadamente 565 milhões de reais, o que resultou no bloqueio de quase metade do orçamento. Pedro Lupion, presidente da FPA, foi direto. O Congresso aprovou os valores justamente para impedir cortes em políticas essenciais ao planejamento da safra. O problema é que, sem a proteção na LDO, o governo pode contingenciar novamente os recursos, o que compromete a segurança do produtor rural. E aqui está o dado que assusta. A cobertura do seguro rural caiu de cerca de 17% da área cultivada em 2021 para aproximadamente 8% na safra 2024 e 2025, em um contexto de aumento da frequência de eventos climáticos extremos e de riscos sanitários. Traduzindo, o produtor está mais exposto a riscos climáticos, mas a cobertura do seguro caiu pela metade. E agora, com o veto de Lula à proteção orçamentária, o risco é que o governo bloqueie de novo metade dos recursos em 2026, deixando o produtor sem rede de proteção. E tem uma diferença técnica brutal que precisa ser explicada. O Proagro recebeu 6.618 bilhões de reais, 6 vezes mais que o seguro rural, e está classificado como despesa obrigatória. Ou seja, o governo não pode bloquear esse recurso. Já o seguro rural, com apenas 1.017 bilhão, é despesa discricionária, sujeita a cortes ao longo do ano. Essa assimetria fragiliza a política de gestão de riscos no campo. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, integrante da FPA, foi claro. A insegurança orçamentária compromete diretamente a previsibilidade do setor. O seguro rural é um instrumento fundamental para dar estabilidade ao produtor, especialmente diante do aumento dos eventos climáticos extremos. Sem garantia de execução dos recursos, o produtor perde previsibilidade e o país perde capacidade de planejamento da safra. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vice-presidente da FPA na Câmara, ressaltou que o veto à LDO mantém uma distorção que prejudica o planejamento agrícola. O Congresso aprovou um dispositivo que equiparava o seguro rural ao Proagro, justamente para dar previsibilidade. O veto preserva uma fragilidade que impacta diretamente o produtor. Alceu Moreira, ex-presidente da FPA, do MDB do Rio Grande do Sul, avalia que a discussão extrapola o orçamento anual e envolve a estratégia do país para o setor agropecuário. O seguro rural é uma política de Estado. Sem execução integral dos recursos e sem estabilidade institucional, o produtor assume riscos que deveriam ser compartilhados por uma política pública estruturada. O governo justificou o veto argumentando que a proteção orçamentária reduziria a flexibilidade da gestão fiscal e dificultaria o cumprimento das metas estabelecidas para o ano. A decisão também atingiu áreas como a defesa agropecuária e programas de pesquisa e inovação da Embrapa. Diante desse cenário, a FPA destaca que fará da derrubada do veto à LDO uma de suas prioridades, quando os trabalhos legislativos forem retomados, em fevereiro. O objetivo é garantir que o seguro rural tenha caráter obrigatório e que os recursos aprovados pelo Congresso sejam executados integralmente, evitando cortes como os registrados no ano passado. Agora eu vou te mostrar a única notícia positiva do dia, e ela vem do mercado externo. O Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru oficializou a habilitação de 36 novas unidades brasileiras para a exportação de material genético animal. Do total, 31 são voltadas à genética de aves e 5 ao material genético bovino. Além das novas inclusões, a autoridade peruana renovou as licenças de exportação de todos os estabelecimentos do segmento que já operavam com o mercado peruano, com validade estendida até dezembro de 2028. Com as novas habilitações, o setor avícola dobra o número de estabelecimentos autorizados a exportar para o Peru. No segmento de material genético bovino, a inclusão de 5 unidades representa um aumento de 83% na lista de estabelecimentos aptos, com foco no atendimento à pecuária de corte e de leite. A extensão do prazo das autorizações até dezembro de 2028 busca conferir maior previsibilidade às operações comerciais entre os dois países. A decisão do Senasa foi tomada com base em critérios técnicos e reforça o reconhecimento do controle sanitário e das medidas de biosseguridade adotadas pelo Brasil na produção e exportação de material genético animal. No último ano, o Peru importou mais de 729 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros.
com destaque para produtos florestais, carnes, cereais, farinhas e preparações. E aqui está a única luz no fim do túnel do dia de hoje. O Brasil tem competitividade técnica, tem qualidade sanitária reconhecida e está conquistando mercados externos importantes. Mas isso não alivia a pressão interna que o produtor enfrenta. Ovos dispararam 60% em uma semana. Um agricultor foi morto com 27 tiros dentro de casa em operação policial baseada em informações erradas. E o governo vetou a proteção ao seguro rural, deixando o produtor vulnerável a bloqueios orçamentários. São 3 frentes simultâneas de pressão. Agora eu vou conectar todas essas peças. O produtor de ovos vive em uma montanha russa de preços. Alta de 60% em uma semana não garante estabilidade. O agricultor do Rio Grande do Sul não tem segurança física dentro da própria propriedade. E o governo federal nega proteção orçamentária ao seguro rural, enquanto o Proagro recebe 6 vezes mais recursos e é despesa obrigatória. O produtor brasileiro está cercado por riscos de todos os lados. Risco de mercado, risco climático, risco de segurança física e risco de política pública que não se executa. A cobertura do seguro rural caiu de 17% para 8% da área cultivada, justamente quando os eventos climáticos extremos aumentaram. É o oposto do que deveria acontecer. Marcos Hentges tinha 44 anos. Trabalhava com morangos e milho. Não tinha envolvimento criminal. E foi morto com 27 tiros dentro da própria casa porque o nome dele apareceu errado em um sistema de inteligência. A família não recebeu identificação dos policiais. E agora busca justiça, enquanto a Brigada Militar reconhece que os dados estavam errados. Eu quero saber de você. Com ovos subindo 60% e seguro rural sem proteção orçamentária, como você está planejando sua próxima safra? Se você é produtor do Rio Grande do Sul, conta pra gente como está a sensação de segurança no campo após o caso do Marcos Hentges. Deixa nos comentários sua região e sua opinião. Se você trabalha com ovos, fala para a gente se essa alta de 60% vai se manter ou se é só uma correção momentânea. Vamos construir essa discussão juntos porque o produtor brasileiro precisa de voz, precisa de justiça e precisa de política pública que funcione de verdade. O que fica absolutamente claro é que o dia 16 de janeiro de 2026 fechou a semana com pressão máxima sobre o agronegócio. Os ovos dispararam 60% em 7 dias, mas ainda estão abaixo de dezembro de 2025 e de janeiro de 2025. Mostrando que o mercado estava completamente deprimido e agora está se recuperando. Marcos Hentges, agricultor de 44 anos, foi morto com 27 tiros dentro da própria casa em Rolante, Rio Grande do Sul, em operação policial baseada em informações erradas de inteligência. A BM reconheceu o erro, a família busca justiça, e o campo inteiro está revoltado com a insegurança física que chegou à porteira. Lula vetou a proteção orçamentária ao seguro rural na LDO, deixando o programa vulnerável a contingenciamentos. Enquanto o Proagro, com 6 vezes mais recursos, é despesa obrigatória e não pode ser bloqueado. A FPA vai tentar derrubar o veto em fevereiro. Mas até lá, o produtor fica exposto. O Peru habilitou 36 novas unidades brasileiras para exportação de material genético animal, dobrando o número de estabelecimentos autorizados no setor avícola e aumentando 83% no bovino, com validade até dezembro de 2028. É o reconhecimento da qualidade sanitária brasileira, mas não alivia a pressão interna. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. Ovos subiram 60%. Um agricultor foi morto dentro de casa, e o seguro rural perdeu proteção orçamentária. Gestão profissional e informação de qualidade. Até a próxima análise.